Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez convosco, seu irmão, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos, exaltarmos, glorificarmos o santo, puro, bendito e eterno nome do Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ao Deus fiel, maravilhoso, digno de ser adorado, tão amoroso, e se importa conosco, por mais pequenino que sejamos. Louvado e exaltado seja o seu nome para todo sempre. A sua palavra, a sua bendita e gloriosa palavra, no livro do profeta Jeremias, está a nos dizer. Jeremias, capítulo 5, versículos 25 a 31. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam os laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, cheias de engano, por isso engrandecem e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se, ultrapassam-se até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disto? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Deus de grandeza e glória, Deus magnífico, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que escolheu um povo para si. E Deus elegeu Israel. E a história desse povo, de sofrimentos, de glórias, de grandeza, de tristeza, de cativeiros, ela é algo que traz para nós um grande aprendizado. Em um período do reino dividido, em que os homens foram se apostatando lentamente, deixando de adorar ao Senhor. Seus corações distantes, mas não abandonavam o templo, porque ali dava o status, ali dava a aparência de piedade, ali tinha a aparência de ter boa reputação, de ter comunhão com Deus, e de que eles estavam no caminho certo, e que eram verdadeiramente praticantes da palavra do Senhor. Mas nós, ao observarmos na Bíblia Sagrada o que o profeta Isaías escreveu, Isaías capítulo 29 e do versículo 13, nos diz: porque o Senhor disse, porque esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento que são instruções de homens em que foi instruído. O povo estava dessa forma. Iam ao templo, faziam uma falsa adoração, cantavam, louvavam,
afirmavam que só o Senhor é Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é grandioso, que é glorioso, que fez, que faz, vai continuar fazendo, mas os corações estavam distantes de Deus. Tinham se apostatado, não estavam concatenados no trono da glória. Estavam verdadeiramente desviados, distanciados do Senhor, mas mantinham somente a aparência, pois mantendo a aparência, a todos olhariam e diziam: eis aí aqueles que verdadeiramente temem a Deus e praticam a sua palavra, que era a coisa que eles não estavam a fazer. E Deus, na sua palavra, no seu grande amor incomparável, sempre levantou profetas, homens de Deus, para corrigir o seu povo. E desta vez, Jeremias, profeta das lágrimas, das dores, das angústias, dos momentos difíceis e cruéis. Agora Jeremias, ao anunciar ao mundo aquele povo que estava em rebeldia perante o Senhor, ele os chama, ele os instrui, mas eles não estavam nem aí. Mensagem de Jeremias para eles não valia nada. Mas ele insiste na palavra, na determinação que recebeu do Senhor para transmitir a esse povo o poder da palavra celestial. E ele mostra os pecados, e ele mostra os adultérios, as fornicações, mostra a adoração aos deuses pagãos, mostra a usura, a avareza, a transgressão de um povo que tinha nas mãos a palavra de Deus, mas que a usura, que a ambição tinha tomado conta daqueles corações e agora eram todos avarentos, destituídos da glória de Deus, mas mantinham então a aparência. E para manter a aparência de que eram grandes líderes, tinha que ter os liderados. E para alienar os liderados, então levantavam-se os profetas, os falsos profetas, mantidos pelo sistema, para profetizarem e o povo dizer então: esse povo, então, esses sacerdotes estão com Deus, esses líderes estão com o Senhor, porque há profecias, e sendo que o povo recebe profecias, essas profecias eram para agradar o povo e manter o povo acorrentado. O sistema estaria de pé, os profetas profetizando e os sacerdotes sendo guiados pelos profetas, e desconexos da palavra de Deus. Levantavam-se os profetas e afirmavam: assim diz o Senhor, e todos baixavam a cabeça para ouvir a voz do profeta. E ele lhes transmitia aquilo, e o povo passava a crer. Os sacerdotes, com eles, nessa máfia, aonde um falava, outro confirmava, e então se colocava em prática a mensagem profética de um falso profeta que tinha profetizado em nome do Senhor, sem que o Senhor lhe tivesse dado mensagem alguma. E o povo cada vez mais distante, tendo uma certeza que o templo do Senhor estava em Jerusalém, e que esse templo não seria derribado, porque Deus não permitiria tamanha humilhação, de que a sua casa fosse destruída, de que os ímpios de outras nações pisassem dentro daquele território. Mas Deus, usando Jeremias, diz assim: olha, veja a minha casa em Siló, onde o meu nome foi adorado, antes de existir o templo, lá onde os filhos de Eli profanaram o santuário, fizeram o que bem quiseram, até que então eu os exterminei. Da mesma forma será esta casa, aonde se professa o meu nome, aonde era para o meu nome ser glorificado, ela tem se transformado em covil de ladrões, covil de pessoas ingratas, injustas, profanas. Esta era a mensagem de Jeremias. E o povo cada vez mais endurecido,
revoltado por essas mensagens, quanto sofrimento Jeremias sofreu, quanta angústia ele passou, mas continua a pregar a palavra e a mostrar aos homens a grandeza de Deus. E ao chegarmos no versículo 31, nesse trecho lido, nos diz: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Os sacerdotes os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Essa praga, essa epidemia do inferno, esse espírito maligno que tem usado todos os falsos profetas, continua atuando cada vez mais, profetizando mentiras, fazendo o povo acreditar nas suas idiotices e afirmando: assim diz o Senhor. E para ter um falso profeta na ativa, tem que ter pastores que os apoiem, que diga: olha, ele é homem de Deus, esta profetisa também é a mulher de Deus, o que falou a palavra do Senhor na sua boca é verdade. E assim o povo se envereda em busca das bênçãos, em busca da vitória, das chaves, das revelações, das portas abertas, das soluções dos problemas, das curas, das vitórias, sem precisar pagar um preço a Deus. Por que razão se quer trilhar o caminho da facilidade? Não se quer trilhar o caminho espinhoso, o caminho da obediência, da prática da palavra, da renúncia, da oração, da fé, do jejum, da dedicação. Porque esse caminho é árduo, esse caminho é difícil, esse caminho é para os chamados que querem verdadeiramente morar nos céus. Então, para não se ter dificuldades, segue-se então ao profeta. Aquele que profetiza a vitória. Aquele que diz assim: olha, por esses dias, uma grande porta se abrirá. Você continue do jeito que quiseres, porque há um Deus de amor nos céus. Deus é o Deus de amor. É o Deus de grandeza e glória. Ele não vai te oprimir, não vai permitir que nenhum mal te aconteça. E então essa profecia as pessoas agarram e ficam pensando que não é preciso renunciar, que não tem que temer, que obedecer e pôr em prática a palavra de Deus. Essa mensagem continua sendo levada aos corações e as pessoas simples acreditam que o falso profeta é alguma coisa para Deus. Jeremias diz: o meu povo assim o deseja, diz o Senhor. Ninguém quer ouvir a mensagem da renúncia, do perdão, de um preço caro, elevado, de uma mudança de vida, de que para morar nos céus é preciso seguir à risca a palavra de Deus. E que Deus pode abençoar todo aquele que nele crê, no seu tempo, no seu momento, de acordo com a sua obediência e a sua sinceridade perante o Senhor. Não existe evangelho de facilidade. Não existe a palavra de Deus com facilidade para ninguém. Deus molda o ser humano a seu modo, do jeito que Deus acha que deva ser moldado, preparado para então com ele ter comunhão. Louvado e exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas os homens do templo, nos tempos de Jeremias, estavam lá, adorando, cantando e dizendo que o Senhor estava se manifestando naquele lugar quando não estava, e fazendo com que os seus liderados cumprissem a sua palavra, ouvissem o que eles lhe ensinavam, que eram nada mais, nada menos que mandamento e doutrinas humanas, criada pelos homens, e o Senhor Deus dos altos céus não tem compromisso com filosofia humana de seu ninguém, que afirma que Deus disse quando Deus não disse. O Senhor Jesus, nas suas palavras, São João 7,38,
Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz o homem. É como diz aquilo que está escrito, como diz a Carta Magna, como diz o Manual das Magnificências Divinas, a Bíblia Sagrada, o livro que nós temos por regra de fé e governo. Todos têm o direito na bênção de Deus. Todos têm o direito na resposta do Senhor, das suas orações a Deus elevadas. Deuteronômio capítulo 28, lá está a promessa da bênção e da maldição, onde o Senhor afirma: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Abençoarei toda a obra das tuas mãos, mas a condição é praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. E para o Salmo 40, esperar com paciência no Senhor o poder que o Senhor tem, a hora exata para que o Senhor abençoe. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3 diz que há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. Louvado seja Deus! O tempo de cantar, o tempo de adorar, o tempo de calar, o tempo de falar, é tudo na direção e na dispensação do Senhor. Mas isso é difícil. Querem pressa. Querem de imediato as bênçãos de Deus. E aí vem o falso profeta para tomar o seu dinheiro, tomar o seu salário, a sua empresa, o seu carro, a sua casa, prometendo que vai abrir os céus, porque ele é o sacerdote, porque ele tem a conexão com Deus e que ele vai fazer a oração, que ele vai fazer a reza e que tudo vai mudar na sua história. E você crê na mensagem do falso profeta. Quer ser abençoado? A receita é a mesma. A receita que o Senhor Deus dos altos céus disse a Israel, Deuteronômio 28, abençoarei toda a obra das tuas mãos desde que esteja pronta a obediência à minha palavra. E Jeremias, ao afirmar para o povo aquilo que o povo estava a fazer, seguir os falsos profetas, seguir os sacerdotes corrompidos, aqueles que não tinham temor a Deus, que não tinham obediência a Deus, mas que conseguiam levar o povo a obedecer a eles. E afirmando que eles eram os verdadeiros, os intocáveis, os ungidos do Senhor. E o povo acreditava neles. E hoje o povo continua acreditando nas visões mentirosas, no evangelho fraudulento, e contribuindo para manter de pé uma organização desse porte. Deus está irado com esse povo. E no tempo certo Deus dará a resposta. A palavra do Senhor mostra-nos quantas vezes Israel sofreu as humilhações por ter desobedecido à palavra de Deus. Deus é fiel e a sua palavra não cai por terra. Ele quer que o seu povo obedeça aquilo que ele determinou e não aquilo que os homens estão a afirmar. Jeremias diz assim: o meu povo assim deseja. Essa mensagem da facilidade. Para ir para o céu nunca foi fácil. E nem será. E os homens sabendo disso, os homens sabendo que existem meios de driblar a mente humana, começam a mudar e a mostrar que são eles que têm afluência espiritual, nos dons espirituais, e que ele acabou de receber visões e revelações. E o povo crê. E o sacerdote confirma que o profeta é de Deus. E então, multidões são destruídas por falta de um verdadeiro evangelho. Povo de Deus, é momento de nós nos levantarmos. Aqueles que ainda temem ao Senhor, os 7.000 que não dobrou-se diante de Baal, para pregarmos o evangelho puro, genuinamente cristão, e mostrar para o mundo a grandeza de Deus. O mundo depende de nós. O mundo quer uma mensagem, e essa mensagem é divina. Eles não estão a crer mais neste evangelho, que não é evangelho. Quantas pessoas
Lá distante, eles querem ouvir a palavra, mas eles não acreditam no evangelho que está sendo pregado. Mas as igrejas estão lotadas de pessoas que estão a crer na mensagem de um falso profeta. Eu sei que há igrejas sérias, há pastores sérios ainda. Os 7.000 que não dobrou o joelho a Baal estão aí. Oremos, meus irmãos, homens e mulheres de Deus, para que Deus faça um grande movimento nessa nação. E levante homens e mulheres para pregarmos o evangelho puro e mostrarmos para o mundo que só o Senhor é Deus. Evangelho este que não seja de barulho, de língua estranha mentirosa, mas de verdadeiramente avivamento do céu. Quando Deus se tomar em língua estranha, seja verdadeiramente dos céus. E que haja interpretação de língua estranha, dons dos céus distribuídos, poder de Deus, livramentos do Senhor, salvação de muitas vidas e o nome do Senhor glorificado com a mensagem poderosa lá dos altos céus. Os falsos profetas do tempo de Jeremias profetizaram o quanto quiseram, garantiram que Deus não iria permitir que o templo fosse destruído, e o templo foi destruído pelos caldeus. Os babilônicos invadiram e os levaram cativo e destruíram o templo, porque eles não foram obedientes à palavra de Deus. Ficaram acreditando em falsas profecias, enganosas, mentirosas, que pelos homens eram proferidas. Povo de Deus, vamos crer na palavra do Senhor, para que não venhamos a louvar o Senhor somente com os lábios, como disse o Senhor Jesus, mas que nós possamos louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo eternamente, porque o Senhor é fiel. Que Deus abençoe, que o Espírito do Senhor esteja a esclarecer cada vez mais os seus corações, mostrando que a palavra de Deus não volta atrás, ela não é retroativa. A Bíblia Sagrada é palavra fiel. Que os céus te abençoe e te ilumine. Oremos pelo nosso Brasil. Oremos por um grande avivamento de Deus a essa nação ao qual muito amamos. País mais rico do mundo e mais corrupto também. Mas que os céus possam nos fortalecer e Deus levantar verdadeiros, grandes homens e mulheres que queiram pregar a palavra e mostrar a verdade do Senhor a todo o povo. Ora comigo. Querido Deus e Pai, no adorado nome do Senhor Jesus, entrega em tuas mãos, Pai, o desejo de cada um. Eu preguei a tua palavra, que o teu nome seja glorificado, que a nação brasileira, Pai, seja alcançada pelo teu mover, que um grande avivamento do céu, Senhor, venha sobre nós, que muitas pessoas queiram ver, fazer, praticar a tua palavra, e ver grandes obras serem realizadas. E todos verão e temerão, e saberão que foi tu quem fez esse grande avivamento, essa grande obra do Brasil. No teu santo nome, Deus, que nós possamos ser paradigmas para o mundo e mostrarmos ao mundo perdido que só tu és Deus. Amém. Glórias a Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe a todos nós. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.